Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje a nossa convidada especial é a Marielle de Aquino. Ela que é graduada em Pedagogia, especialista em Psicopedagogia e Neuropsicopedagogia, clínica e institucional. Ela é CEO da empresa Cérebro On, centro especializado em potencializar a aprendizagem da criança, multiplicadora do método Lógica de Pensar, criadora do curso online Entendendo a Aprendizagem, Estruturas do Raciocínio Lógico, e ela é criadora também do curso online MIF Desenvolvimento Infantil e Desenvolvimento Atabuada. Ela estará conosco daqui a pouquinho após o intervalo, trazendo esse tema muito importante, que é a questão da aprendizagem das nossas crianças. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. A exclusividade, praticidade e modernidade terão um novo endereço em Maringá, com áreas comuns para você realmente viver em harmonia com seu estilo de vida, onde cada ambiente foi projetado para que você desfrute confortavelmente de todos os momentos com a sua família. E tudo isso em uma localização de maior valorização imobiliária da cidade. Venha conhecer o Imperium Parque Residence e dê-se presente para o seu futuro. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. E já estou aqui no programa com a Marielle de Aquino. Seja muito bem-vinda, Marielle. Ela que é psicopedagoga e neuropsicopedagoga também. Seja muito bem-vinda ao programa Ponto a Ponto. Muito obrigada, Gisele. Obrigada pelo convite, tá? De estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que eu faço no dia a dia, né? Sim. E estar aqui nesse programa Ambiente que ajuda tantas famílias, né? Cada hora com temas tão importantes, Sim. com profissionais diferentes. Isso é muito relevante para a nossa sociedade. Com certeza. A gente está prestando um serviço realmente para a sociedade, né? Para as pessoas que estão nos assistindo aí. Peço para você estar compartilhando também este conteúdo para ajudar mais pessoas a se inteirar, né, dos assuntos que são tão importantes para a nossa sociedade, né, Marielle? Isso mesmo. Eu falo sempre que a gente compartilha alguma coisa que foi interessante pra gente, a gente ajuda outras pessoas até sem saber. Com certeza. Né? Isso é muito bom mesmo. Marielle, então vamos para as perguntas. O que exatamente faz um psicopedagogo e um neuropsicopedagogo? Legal. A psicopedagogia, ela é bem recente, assim, no Brasil, considerando, assim, que ela tem um pouco mais de 30 anos, né? Então, o psicopedagogo, em específico, ele trabalha com as dificuldades, os transtornos de aprendizagem, né? Ele surgiu porque a gente, dentro da educação, a gente foi vendo que às vezes a criança precisava de algo além, de um cuidado além das questões pedagógicas, do contexto de sala de aula, de uma aula particular, de um reforço. Então, precisava ser feito, ter esse olhar, né, para a criança.
E aí, com isso, a psicopedagogia, ela desenvolve esse trabalho. Então, a gente faz uma avaliação, a gente investiga o que está acontecendo de alterações, por que a criança não está aprendendo, por que as notas caíram, criança sempre foi bem, agora não está indo bem mais. Então, o psicopedagogo, ele faz essa investigação de uma forma geral na aprendizagem. Eu sempre explico para os pais assim, a avaliação psicopedagógica, a investigação psicopedagógica, ela vai envolver as questões ali emocionais, psicomotoras, as questões cognitivas, todas as áreas que envolvem a aprendizagem, né? E muitas vezes nessa investigação a gente percebe que a maior parte das dificuldades das crianças tem dificuldade na aprendizagem por conta de um vínculo com essa aprendizagem, né? Então, que vem da questão emocional. Já a parte neuropsicopedagógica, que é uma especialidade que está vindo nova aí, mais recente ainda, né? Mas tem se falado muito mais agora essa parte do cérebro e tudo mais. Ela estuda toda essa parte psicopedagógica, mas ela contempla um pouco mais, que ela vai na questão neurológica mesmo. Então, a gente estuda as partes do cérebro, a gente consegue entender isso. Eu, particularmente, sou apaixonada, né, pelo cérebro. E aí, depois que a gente começa a entender sobre esse cérebro da criança e ver, junta com essa questão psicopedagógica, a gente consegue entender muitas coisas que acontecem com a criança e corrigir muitas falhas. Olha que bacana. Né? Então, a gente vai conseguindo melhorar essa aprendizagem de uma forma geral no processo da criança. Tem crianças que têm transtornos específicos e aí a gente tem que ter um acompanhamento multidisciplinar, né? Um fono, psicólogo, neurologista, psiquiatra, dependendo do caso, São né? vários especialistas. Isso. Ou tem crianças, às vezes, até crianças que têm o transtorno, ali tem TDAH, um autismo, uma dislexia, enfim. Mas a gente consegue acompanhar só com a parte psicopedagógica e melhorar muito. A gente fala que a gente melhora a aprendizagem, mas todos os pais me relatam que a gente acaba melhorando a vida da criança. Olha que bênção. Ela melhora em casa, melhora na casa dos avós, melhora com os amigos, melhora num todo, né? Melhora em tudo, então. A criança que aprende é a criança feliz. Olha que bacana. Marielle, como que nós percebemos que a criança tem alguma dificuldade ou transtorno na aprendizagem? O que acontece? Principalmente nessa época do ano, né? Os pais, a minha agenda, eu falo que ela transborda agora no final do ano, porque os pais, eles identificam melhor essas dificuldades. Acho que até vai chegando no final do ano, vai dando aquele medo da criança reprovar, né? E os pais começam a procurar ainda mais essa ajuda, né? Então, assim, a gente percebe a dificuldade, de fato, com baixo desempenho escolar. Né? Então, a criança começa a ter um baixo desempenho escolar, a gente começa a identificar que alguma coisa está acontecendo. O que está acontecendo precisa ser... Porque, às vezes, o pai chega para mim e fala, ai, Mari, a criança não lê, ele não está lendo, ele não está sendo alfabetizado. Mas o porquê que não está sendo alfabetizado? Né? Então, a gente percebe essa dificuldade e aí, a partir disso, a gente vai investigar. Se vem de um transtorno, se vem de uma questão emocional, se vem de alguma outra questão, ali, a dificuldade da criança. Se aprofunda mesmo, realmente, para saber qual que seria o problema. O meu alerta aqui, na verdade, fica assim, não esperar chegar, virar uma bola de neve isso daí, né? Porque às vezes o pai fala assim, a professora alerta lá em março, no começo do ano, mas estamos no começo do ano, espera que ele vai chegar lá e tudo mais. Tá empurrando com a barriga, né? Isso, aí a criança até vai dando conta, mas ela vai ser um esforço muito grande para a criança. E aí chega lá em outubro, a criança já não aguenta mais, aí as notas vão lá embaixo, a escola cogita a possibilidade talvez de uma retenção, né? E aí é onde começa a bater o desespero. Então a gente identifica realmente a dificuldade que está quando a criança começa a dar esses sinais, né? Então a gente tem que estar sempre alerta aos sinais que a criança dá, né? Então às vezes tem criança que começa a ficar com dor de barriga e não começa a querer ir pra escola. Isso já é um sinal de que alguma coisa não vai bem. Né? Então a gente tem que olhar para a criança, olhar para o nosso filho e saber que momento que tá. Às vezes é só porque não quer estudar, porque não gosta de estudar, mas na maioria é porque tem alguma alteração no processo e já vale a pena investigar desde o começo. Com certeza, isso é importantíssimo. Fica um alerta para os pais, né? Isso, exatamente. Percebendo, analisando, ali vendo a atitude do filho, né? Não, mas isso daí é muito importante, essa questão da psicopedagogia, né? Então os pais têm que ficar em alerta mesmo. Eu sempre falo assim, no trabalho ali com os pais, né? Que a mãe e o pai conhecem a criança. Então, se ele começou com comportamentos que não quero mais fazer a tarefa, ou ia tudo bem e de repente não vai bem, não quer ir pra escola, por exemplo. Às vezes tem criança que não quer mais ir pra escola, tem criança que fica doente de verdade, que fica com febre, que vomita, que não fica bem, e aí alguma coisa tá acontecendo. Pode ser desde, assim, uma professora brava, que a criança não sabe lidar com pessoas mais firmes, mais bravas. Pode ser desde um coleguinha na sala de aula que brigou com ele e discutiu. Ou fez um bullying também, isso, pode ser um bullying, pode ser assim, várias coisas, ou pode ser também algo neurológico, que é onde a gente faz a investigação para ver de onde vem essa dificuldade da aprendizagem da criança. Ô Marielle, e a questão do TDAH e o autismo? É um assunto que é super falado hoje em dia,
né? Aumentou muito as crianças com essa questão desse diagnóstico. Fala para nós. De fato, nós aumentamos muito, né, os diagnósticos de TDAH, os diagnósticos de dislexia, de autismo, uns dos diagnósticos mais específicos. A gente teve um aumento considerado, não só no Brasil, né, no mundo de uma forma geral. Mas o que acontece? Todos os estudos científicos, eles pontuam que a gente tem que observar duas situações, né? A primeira, de que nós hoje temos ferramentas, então a gente tem testes que a gente consegue identificar muito melhor o que está acontecendo com a criança, e com isso a gente consegue direcionar melhor se tiver um transtorno, né? O TDAH, o autismo, enfim. Sim. Então a gente tem isso sim, mas a gente também não pode desconsiderar, e aí todas as evidências científicas nos trazem, é que o quê? Nós estamos numa sociedade muito ansiosa, muito acelerada. Demais. Né? E isso vai refletir na criança, né? Então, a nossa rotina... Então, antigamente, por exemplo, a mãe de 30 anos atrás era uma mãe que trabalhava meio período, ou às vezes nem trabalhava fora de casa, né? Para acompanhar as crianças. Tinha uma rotina diferente com as crianças. Totalmente diferente de antigamente. Né? Agora, hoje, a mãe ela faz o quê? Ela sai para trabalhar, ela às vezes trabalha o dia inteiro, às vezes trabalha até os 3 turnos, né? Dependendo do cargo que ela ocupa numa empresa. Sim. Então, a gente tem isso, né? E isso vai refletir no desenvolvimento da criança. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se os comportamentos de alteração, vamos considerar o TDAH, por exemplo, a agitação motora da criança, explica desatenção. Para os telespectadores o que é TDAH. Porque às vezes o TDAH é o transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. Tá? Então, é uma alteração no lobo frontal, onde a gente tem uma agitação neurológica muito intensa, onde a criança acaba passando despercebido informações e, com isso, altera na memória. Porque se eu não consigo prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, e aí, com isso, eu não consigo armazenar tudo que eu preciso armazenar. Principalmente quando a gente trata de detalhezinhos. Então, é por isso que, por exemplo, a gente descobre que a criança é TDAH no processo de alfabetização. Porque, imagina, juntar as letrinhas com letrinha, a letra B com a letra A, e depois esse B e A do começo da palavra tá lá no meio e é o mesmo som, e tem o som da letra, a posição e o traçado e um monte de detalhezinho para aprender. Pro TDAH isso é um esforço neurológico muito grande. Então a gente percebe isso. Né? Essa agitação motora muito intensa, né? Então parece que a criança tá ligada ali no motor e tá super agitada e tudo mais, mas são muitas características. Quando a gente estuda TDAH, a gente tem 9 características pro déficit de atenção e 9 para hiperatividade. Então a criança pode ter só o déficit de atenção, ela pode ser só hiperativa ou ela pode ser o combinado, o déficit de atenção e a hiperatividade, né? Só que a gente tem que observar, se eu tenho uma vida acelerada, como que eu vou dizer que meu filho é TDAH? Porque a minha vida é acelerada. Então, tudo reflete essa questão. Tudo reflete. Olha só, então é muito sério, né? Porque os pais hoje em dia estão uma vida muito corrida, mal tem tempo, às vezes, de ficar com o filho, né? Isso reflete, assim, algo muito importante que eu trato muito ali com as crianças, que é a importância do pensamento autônomo, né? Então, a criança conseguir saber resolver os seus conflitos, pensar por si só e resolver as coisas pensando pelo pensamento mesmo, não só vendo. Então, na minha vida corrida, que eu tô acelerada. Então, eu acordei atrasada e eu preciso levar meu filho pra escola. O que eu faço? Eu coloco a comida no prato pra ele, muitas vezes eu vou dando na boca pra acelerar o processo, né? Eu vou lá, calço o sapato pra ele, eu amarro o sapato pra ele, e aí eu faço tudo pra ele, aquilo que ele já é capaz de fazer. Que talvez se eu tiver tempo, né? Que a gente sabe que a vida é corrida, enfim, né? Mas a gente precisa ter essa dedicação, né? Com as crianças, pra poder ensinar ele a colocar o tempo, ensinar a colocar a comida no prato, se alimentar no tempo correto e tudo mais, a criança vai aprender a fazer isso de maneira mais prática e não vai atrasar a rotina familiar. Mas de tanto acelerada eu faço por ela, que eu deixo da minha criança ser autônoma, eu deixo dela ser capaz de fazer aquilo que ela é capaz de fazer por ela mesma. Com certeza. Né? Então tem que deixar a criança ficar mais autônoma, não ficar muito dependente dos pais. Exatamente. A autonomia, o que é autonomia? Quando a gente consegue fazer aquilo sozinho, né? Eu não dependo de outros, né? Então a gente tem essa questão. Então as crianças hoje, elas estão extremamente dependentes. Então às vezes chega a criança pra mim, né, pro atendimento, coloca a bolsa no chão e fica sentado esperando eu abrir a bolsa pra ele. Meu Deus. Aí eu falo, não, querido, bora. Você consegue, vamos abrir sua bolsa, pega seu caderno, pega a sua tarefa, não fui eu que fui pra escola. E aí eu vou trabalhando isso, conscientizando a criança. Tem crianças que às vezes o trabalho é específico só de conseguir fazer o que ela já sabe fazer.
E aí, com isso, a criança dá conta de se desenvolver e melhora na aprendizagem. E os pais também, na hora da tarefinha, acabam fazendo a tarefa para os filhos, né? Ao Menina, invés isso é um de problema. deixar os filhos fazerem. Isso é um grande problema também para vocês. Exatamente. Na verdade, eu falo assim, que quem perde são os próprios pais, né? Porque eles estão fazendo... Às vezes a gente fala, mas é tão simplesinho, eu ajudei ele aqui no primeiro, no segundo ano. E aí, às vezes, a criança chega lá no quarto, quinto ano, ela não consegue escrever um texto, não consegue escrever uma frase, né? E isso é reflexo desse comportamento lá atrás. Os pais. Né? Exatamente. De que, eu sempre ajudei, sempre fiz. Então, não adianta os pais acharem que vai ser um passo de mágica. Que com 7 anos, 8 anos, a criança, de repente, vai saber colocar o sapato, vai saber comer sozinha, vai saber tomar banho sozinha, se até 6 anos eu fiz por ele, né? Então, até 6 anos de idade, eu dei banho no meu filho, eu coloquei o sapato pra ele, eu coloquei deu comida na boca. E muitas, assim, eu atendo crianças de 10, 11 anos que o pai ou a avó, às vezes, até dá comida na boca, entendeu? Então, muita dessa questão das crianças de hoje em dia, então, é a questão dos pais que estão por trás. Assim, é triste falar, mas a gente... E ao mesmo tempo que é esse reflexo dos pais, eu sempre gosto de trabalhar assim, de que eu entendo que existe a nossa vida corrida, a nossa vida cotidiana. Sim. Muitas mães se culpam, né? Então a culpa é minha, não sei o quê. Mas eu acho que não é esse o ponto, né? Eu acho que a gente tem que entender assim, hoje, qual é o nosso contexto? Qual que é o contexto que a minha família está? Minha mãe, eu sou a mãe, eu trabalho fora, o pai trabalha fora, a gente depende de ficar na escola período integral, a gente depende de ter uma babá, uma auxiliar, enfim, alguém que nos ajude. Então, diante disso, como que a gente vai se organizar para que a criança possa se desenvolver fazendo aquilo que ela é capaz de fazer, né? Sim. Então, a gente tem que saber, não mudar, então eu vou ter que deixar de trabalhar para poder cuidar do meu filho. Não é isso que o ponto. Conciliar, realmente. Exatamente. E é ter consciência de que se eu fizer por ele, ele não vai aprender. Então, por exemplo, eu sempre oriento os pais assim, no sentido assim, se durante a semana é corrido, então vamos aproveitar o final de semana para ter esse tempo. Isso. Então, no final de semana, você não vai colocar comida no prato, você não vai colocar o sapato para ele. Não vai fazer as tarefas. Você não vai fazer. Deixa ele fazer, a gente tem mais tempo, entendeu? Então, por exemplo, as crianças maiores, às vezes os pais trabalham o dia inteiro e fazem tarefa à noite. Sim. É muito comum, né? Isso. Então, o que eu faço? Eu falo assim, então enquanto você chega em casa, vai pedir para ele abrir o teu caderno, senta na mesa ali pertinho de você enquanto você vai fazendo a janta, né? Esquentando o jantar, enfim. E vai preparando e vai conversando com ele. Deixa ele tentar fazer. Mari, mas às vezes ele faz tudo errado. E aí eu tenho que apagar tudo e fazer tudo de novo. Eu prefiro já sentar e fazer junto de primeira. Então eu sempre falo assim, não, dê a chance da criança fazer. Porque tem que fazer para corrigir. Exatamente. Depois, até para ele aprender que ele precisa fazer. Porque na prova não vai ter os pais ali do lado. Na prova e nem no contexto da sala de aula, né? Então, assim, eu escuto muitas professoras quando eu vou nas escolas comentando de que, não dá, ele não pega nem a bolsa, ele perde os cadernos. Mas por quê? Porque não desenvolveu essa responsabilidade. Sim. Então a gente tem que dar a oportunidade, né? E não se culpar, eu trabalho fora, a culpa é minha, por isso meu filho faz isso, né? Não. É um trabalho conjunto dos pais com a escola. Exatamente, é sempre um trabalho conjunto. Eu gosto de falar assim, que o psicopedagogo, ele entra na jogada pra equilibrar a situação ali e depois eu vou sair. Ele vai continuar caminhando na vida escolar dele com a família dele. Sim. Então a gente tem esses pontos aí com a criança. Marielle, e sobre a questão das telas, dos celulares, dos tablets, né? Muito falado que não pode, né, as crianças utilizarem esses celulares. O que você tem a dizer sobre isso? Então, a Sociedade Internacional de Pediatria, ela inclusive coloca que até 2 anos de idade é 0 acesso a telas, né? Claro que é difícil, porque o celular tá na nossa mão o tempo todo, a gente tem telas espalhadas pela cidade, na nossa casa, enfim, então é difícil a gente falar que a criança não vai ter acesso 100%, né? Mas se eu tenho essa consciência, eu não vou colocar um vídeo pro meu filho ver, né? Porque até 2 anos de idade é 0 telas, decorrente realmente dessa formação neurológica. Olha. Né? O que acontece? Até 2 anos, 0 telas, até 12 anos, 2 horas de tela sendo controlada e não sendo 2 horas corridas. Até 12 anos? 12 anos, olha isso, né? E aí a gente vê crianças de 5, 6 anos com celulares o dia todo, a tarde toda. Fiz a tarefa, agora eu vou brincar, né? Enfim, videogame e tudo mais. Isso atrapalha muito a aprendizagem. Atrapalha a aprendizagem e atrapalha o desenvolvimento de uma forma geral. Por quê? Porque as telas, elas geram para o nosso cérebro uma agitação neurológica. Porém, uma agitação neurológica enquanto eu estou em repouso. Então, é como se o meu cérebro não fizesse esforço nenhum para trabalhar, para pensar, para executar aquela atividade, mas ele se sente cansado como se estivesse fazendo.
Só que a partir do momento que eu treino meu cérebro, eu condiciono meu cérebro a ver essa tela, essa agitação neurológica, e aí eu não preciso me agitar, o que eu faço? A hora que eu estou na sala de aula, ou que eu preciso pensar sobre alguma situação, numa brincadeira, até mesmo numa brincadeira as crianças têm dificuldade, né? O meu cérebro não consegue. E aí eu perco a atenção, eu desfoco, porque eu não tenho paciência de me sustentar naquela atenção, porque meu cérebro não chega nesse ponto de agitação, porque daí ele tem que se esforçar. É muito sozinho. sério sobre isso. Exatamente. É muito mais sério do que a gente imagina. Muitas vezes a gente fala, é só um vidinho, é só uma telinha, né? Mas isso realmente em relação, se a gente olhar para o cérebro, na construção neurológica, isso é muito sério. Então, e aí cabe aos pais não deixar as crianças utilizar as telas. Exatamente. Realmente os pais... E muita gente até, agora que eu tô com um bebezinho de 5 meses, né? Os pais comentam, quero ver. Algumas pessoas conhecem, quero ver se você não vai dar, né? Quero ver na hora do desespero se você não vai dar, né? Claro que tem hora que a gente desespera, a gente tem vontade de ir lá, vamos colocar um desenho aqui só pra acalmar e conseguir fazer alguma coisa. Mas a gente sabe que não pode, né? Não é esse o caminho, né? Com certeza. E aí, assim, a gente tem que realmente ter essa posição como pai, como mãe e saber o que é melhor pro nosso filho. Com certeza. Né? Não o que é mais fácil pra gente, o que é melhor pra criança. Sim, pra não ter futuros transtornos depois. E muitas vezes o que é melhor pra criança vai dar trabalho. Com certeza. Então tem esse ponto. É verdade. É exatamente Marielle, isso. fala pra nós o que é o pensamento autônomo. O pensamento autônomo, então, é exatamente isso. É eu não tirar a oportunidade da criança dela fazer por ela, né? A gente passa por 3 fases na parte de desenvolvimento do nosso pensamento. A gente passa pela fase do pensamento onde eu sou como se fosse coagido, então eu faço tudo o que me mandam, tá? Depois eu passo por um pensamento que eu questiono, mas eu faço o que me mandam ainda, e depois eu passo por um pensamento, que é esse o pensamento que todos devemos desenvolver a partir dos 7 anos de idade, todo mundo tem que ter esse pensamento, que é o pensamento que eu sou capaz de resolver os meus próprios conflitos. Então, diante de um conflito, eu sei resolver o que é certo e o que é errado, eu consigo fazer as coisas, não é só o fazer as coisas sozinhas, colocar o sapato, tomar banho, enfim, comer, né? É também, por exemplo, eu consegui, diante de um conflito de bola entre as crianças, ele pegou minha bola, não sei o quê, as próprias crianças saberem decidir, não, mas o jogo começou com fulano brincando com a bola, então a gente tem que respeitar as regras são essas. Então a criança ter consciência desse pensamento. Então muitas vezes quando a criança fala assim, não, eu não quero, ou eu quero assim, e aí muitas vezes a gente tem as birras e tudo mais, elas vêm de um reflexo de uma ausência de um pensamento autônomo, porque a criança não tem consciência das situações, ela não sabe o porquê que ela precisa fazer aquilo. E para ensinar esse pensamento autônomo, a gente vai ter que corrigir, né? Então sempre corrigindo e moldando essa criança. Então até 7 anos de idade é a fase mais importante pra gente desenvolver esse pensamento. Até os 7 anos, até então, os 7 anos. olha só. E a criança tem que saber compartilhar brinquedos, né? Se socializar realmente. Exatamente. Então, assim, é o dividir os brinquedos. Mas é meu brinquedo. Tudo bem ele ser seu, mas a gente divide. Ou se você não quer dividir, tá tudo bem também. Mas saber justificar o porquê das vontades dela. Sim. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, aquela coisa que a gente fala assim, vai tomar banho. Por quê? Porque eu tô mandando. Porque tem que tomar banho e acabou. Né? Que a gente faz com a criança na correria do dia a dia. Muitas vezes a gente deixa da criança entender a importância da higiene pessoal. Sim, né? tem que explicar. Vai tomar banho por quê? Porque a gente tem que ter uma higiene pessoal, senão vem bactérias pro nosso corpo, a gente desenvolve Escovar doenças. os dentinhos, por exemplo. Exatamente, que as crianças não gostam, né? Fogem, né? Então, assim, essa questão... E é conscientizando a criança. Mas tudo eu vou ter que justificar? Sim. Até que ela entenda a importância das coisas, tudo a gente tem que justificar. Tem que sempre explicar o porquê e não brigar, porque realmente, às vezes, os pais não têm paciência e acaba brigando. E eu gosto de falar assim, quando a gente não sabe o que responder pra criança, a gente joga a pergunta de volta. E quando a gente joga a pergunta de volta pra criança, muitas vezes a própria criança sabe chegar na conclusão, né? Então, assim, por exemplo, vamos usar o exemplo do banho, né? Que eu já dei. Vai tomar banho. Mãe, mas por que eu tenho que tomar banho? Por que você acha que a mamãe pede pra você tomar banho todos os dias? Mamãe, porque você toma banho todo dia. Então, mas por que você acha que a mamãe toma banho todo dia? Mamãe, porque tem que ficar limpa. Então é por isso que você tem que tomar banho, porque você tem que ficar limpa, né? Então, questionando de volta a criança, muitas vezes ela mesma consegue chegar a essa conclusão. E assim, é a melhor forma de desenvolver o pensamento autônomo. Olha que bacana. E a questão também dos pais reflete muito nos filhos, né? O exemplo dos pais. Sim, né? A questão, por exemplo, da criança também que xinga no colégio, né? Acaba
às vezes aprendendo, né, no próprio lar, com algum irmãozinho, alguma coisa. Então, isso é muito importante também os pais terem essa conscientização, né? Eu falo assim, as crianças são nosso reflexo, Sim. né? E aí, quando a criança nasce, a criança começa a crescer, a gente começa a descobrir nossos defeitos e nossas qualidades. Porque a criança vai exatamente imitando os comportamentos, Sim. né? Então, desde pequenininho, ela já repete os nossos, quando a gente brinca, dando risada, ela sorri de volta, Sim. né? Se a gente faz cara brava, ela faz cara brava. Então, esse reflexo, desde o início, já mostra o quanto a gente aprende pelo comportamento, pelo exemplo, né? Então, às vezes a gente fala assim, a gente vai lá e dá um sermão de 2, 3 horas pra criança, dá bronca, conversa e tudo mais, mas eu conversei com amor, tudo bem, mas você foi lá e fez tudo ao contrário, né? Então, assim, por exemplo, a mamãe falou que não é pra ficar no celular, não, nós não vamos ficar em telas, não, porque faz mal pro cérebro, a criança entendeu. Só que o pai e a mãe almoçam no celular, conversando no celular, mexendo no celular, fica o tempo todo mexendo no celular, só que a criança não pode mexer, né? Então, assim, a criança entende que não tem nada a ver, todo mundo pode mexer, então, né? Começa então dos pais. Exatamente, sempre pelo exemplo dos pais. Sim. Marielle, com tudo que você explicou até agora, tá? Fala pra nós qual que é a orientação que você deixa pros telespectadores, pros pais que estão nos assistindo, qual que é o sinal de alerta que você nos passa? Então, assim, eu falo que sempre olhar para a criança. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente não para e olha de verdade para a criança, né? A gente só escuta o que a escola falou, e aí, a partir do que às vezes a escola reclama, que a gente vai parar para acompanhar essa tarefa mais de perto, para ver realmente o nosso comportamento e tudo mais, né? Mas eu sempre digo assim, é olhar para a criança, eu acho que é o primeiro ponto. Os sinais de alerta, sempre que a criança apresentar uma alteração, a gente tem que ver de onde está vindo. Não desesperadamente sair perguntando, questionando para a criança, né, preocupado. Mas tentar identificar de onde vem aquilo, né? Quando a criança fica gripada, a gente fica, ela pegou essa gripe por causa que o amiguinho que estava lá no clube estava gripado, então ela pegou essa gripe. A gente sabe. Então, para a aprendizagem, para o desenvolvimento da criança, a gente também tem que fazer isso, né? E aí eu sempre coloco assim, a partir do primeiro momento que você ficar em dúvida ou você se sentir insegura, achando que aquilo pode ser um sinal de preocupação, a partir desse momento já procurar uma ajuda profissional, né? De um especialista. O que acontece? A aula particular, o reforço, uma parte pedagógica, ela é maravilhosa, ela desenvolve um trabalho excelente, né? E a maioria das crianças precisam desse trabalho, com cuidado, mais atencional e tudo mais. Mas quando a gente percebe algumas alterações no caminho, muitos pais demoram para procurar um especialista, um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, né? Uma psicóloga. A gente vai tentando de outras formas. E com isso, o problema vai virando uma bola de neve. Vai só aumentando. Vai só aumentando. Então, a minha orientação realmente para os pais observem os filhos. Observou alguma alteração? Converse com o especialista. Às vezes não precisa levar a criança para o especialista, mas às vezes uma consulta que você faz com uma psicopedagoga, com um neuropsicopedagogo, ele te passa orientações, o profissional te passa orientações que já te ajudam na sua rotina e a criança passa a melhorar. Com certeza. Né? Então procure ajuda mesmo. Quanto é tempo, né? Quanto é tempo. Quanto antes. Quanto antes. Marielle, digamos que a gente fez tudo isso, afastou os filhos das telas, né? E as dificuldades no colégio continuam. O que fazer nesse caso? Então, aí nesse caso, assim, a gente tem que ver. Seguimos, melhoramos a rotina familiar, a escola tá tudo certo, a professora é um amor, conduz super bem, tudo mais, o que tá acontecendo. Aí a gente vai fazer uma investigação mais específica a nível neurológico. Porque daí não são questões da organização social que a criança está inserida, né? São questões que vêm de onde? Que vêm realmente a nível cognitivo. Então, que estão vindo de maneira interna desse corpo, desse cérebro. Então, esse cérebro está externalizando que existem algumas alterações, algumas dificuldades, tá? Então, a partir disso, a gente faz essa investigação mais específica. Para finalizar, então, Marielle, fala para nós o que você deixa de considerações finais para os pais que estão nos assistindo. De que o pai que realmente conhece a criança, né? O pai e a mãe que realmente sabe que o filho que tem. E sempre olhar com muito amor, com muito cuidado e entender que tudo é possível e a criança tem tudo para aprender. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação, Marielle. Vamos combinar para você vir mais vezes, porque é um assunto muito importante para todos nós pais. Nós precisamos realmente de orientação para cuidar dos nossos filhos melhor, né? Para eles irem melhor na escola. Tá bom? Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho que você desenvolve. Tá? Muito obrigada, Gisele. Muito obrigada pelo convite, tá bom? Obrigada. Até mais. Deus abençoe. Amém. Quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, ajudando mais pessoas a estarem se informando com os nossos conteúdos. E eu peço também para você estar se inscrevendo no meu canal do YouTube, Doutora Gisele Bianchini, me seguindo nas redes sociais, no Instagram, Facebook.
E eu quero deixar também para você um versículo bíblico como reflexão, que está escrito lá em Provérbios 22:6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, pois mesmo quando for velho, não se desviará dele. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento